Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e já estou na estrada há mais de 25 anos, trabalhando com as disciplinas de língua portuguesa, redação, leciono também interpretação de textos e sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição, né? Espero que você esteja curtindo. Nós temos um curso aqui completo de língua portuguesa, de gramática, dos conteúdos mais importantes para a sua preparação para qualquer prova, vestibular, Enem, concursos públicos. Então indique aqui o nosso canal, peço a você que, se você puder se inscrever nele, será um grande prazer, agradeço imensamente. Se puder deixar aqui o seu joinha em nosso vídeo também eu agradeço. E curta as demais redes sociais. Eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, onde eu sempre posto dicas, informações, conteúdos relevantes sobre a nossa língua portuguesa, onde eu tiro dúvidas dos alunos. E para os nossos cursos, observe o link que eu deixei aqui na descrição deste vídeo para você acessar os nossos cursos aí numa plataforma do Aprenda, aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Muito bem, nós estamos conversando, né, a respeito, eu estou gravando uma série de vídeos sobre concordância verbal. Se você não assistiu aos demais vídeos, peço a você que o faça, assista a eles. Eles fazem parte de um universo grande a respeito de concordância, que é a harmonização entre o verbo e o seu sujeito. Saliento que este curso e essas aulas, elas são todas pautadas no meu livro, na minha gramática, Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos. Portanto, tudo que você vir, tudo que você ler aqui nos meus slides pertence a mim. Fui eu quem escreveu no meu livro. Eu apenas estou trazendo do livro para cá e discutindo, analisando com você. Ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, eu quero conversar com você a respeito de uma regra muito especial de concordância verbal, que diz respeito ao sujeito composto, né? Dentro dos aspectos da concordância. Primeira coisa legal a perceber, e a gente já falou sobre isso, que o sujeito composto, ele não é mais de um sujeito. Na verdade, ele é um sujeito só, formado por mais de um núcleo. Então, é como se eu tivesse X, é como se eu tivesse Y, Z, e aqui à frente eu tenho o verbo, né? Ora, prof, qual é a regra geral, a regra que orienta toda a construção do sujeito composto? A regra geral vai dizer que o sujeito composto exige que o verbo da concordância esteja no plural, tá? Vamos falar das pessoas gramaticais diferentes, mas inicialmente observe aqui, ó. Todos os argumentos estão, primeiro o núcleo está aqui, vamos chamar isso aqui de X, e todas as formas de intervenção, vamos chamar de Y, então vamos chamar aqui, ó, X mais Y. Vejam que eu tenho um sujeito da terceira pessoa, então argumentos aqui representam eles, terceira pessoa do plural, formas aqui representam o plural também, terceira pessoa do plural. Portanto, eu tenho eles mais elas, o que eu tenho eles. Logo, observe que a locução verbal aqui, ó, de voz passiva, né, foram utilizados, né, se encontra no plural. Por quê, professor? Para justamente concordar com estes dois núcleos aqui do sujeito composto. Essa é a regra geral. O líder comunitário, X, mais todas as mulheres Y ofendidas com a ação do marginal, observem agora, deporão na delegacia, vão depor, né? Por que o verbo no plural? Porque ele precisa concordar com os dois núcleos do sujeito composto. Então, isto é a regra geral, né? Não tem nada que você ficar preocupado. Isso aqui eu tenho certeza absoluta de que você já sabe, já conhece. Muito bem, agora preste atenção. Dentro do sujeito composto, é um capítulo, é uma parte interessante, a concordância deste sujeito composto, quando ele é formado por pessoas gramaticais diferentes, ou seja, pessoas que pertencem, né, à primeira, a segunda, a primeira com a terceira, a segunda com a terceira. Como é que eu devo, professor, proceder nesses casos? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo, ó. Primeira vez vai dizer o seguinte, veja. Quando o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes, obedece-se à seguinte lei de prevalência, né? Veja que se eu estou dizendo que é um sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes, eu estou dentro também da seara de quê? Do sujeito composto. Então vamos lá. Primeira mais a segunda. Qual é a lei da prevalência? Primeira pessoa do plural. Preste atenção.
aqui o nós, certo? Muito bem. Prof, vamos lá devagarzinho. Suponha que a primeira pessoa que eu esteja usando seja o eu, né? Porque eu não especifiquei aqui se a primeira pessoa era do plural do singular ou do singular do plural. Eu estou usando aqui, eu pensar no eu. Vamos supor agora. Segunda pessoa, suponha que eu esteja me referindo ao tu. Preste atenção que quando eu tenho eu mais tu, eu tenho nós. O que é curioso aqui dentro? É que você vai perceber que o verbo, quando eu digo que o verbo ele vai concordar na primeira pessoa do plural, ou seja, ele não concorda, isso é a teoria de alguns gramáticos, ele não está concordando diretamente com o eu ou com o tu. Ele está concordando com a ideia exatamente do nós. É como se... Preste atenção. É como se eu estivesse escrevendo algo do tipo assim, ó. Observem. Nós, aí eu faço assim, ó, vírgula. Eu e tu, vírgula, iremos, sei lá, ao jogo. Olha que coisa interessante. Aí alguns gramáticos vão dizer um fato muito curioso em relação a esta construção aqui. Elas vão dizer que este eu e tu que vai aparecer na sentença, porque a sentença, na verdade, como é que fica a sentença, professor? A sentença seria eu e tu iremos ao jogo. Essa é a sentença que vai aparecer. Eu e tu iremos ao jogo. Mas o que alguns gramáticos pregam é que, na verdade, o que você tem aí é a elipse do sujeito efetivo, que seria o nós. Logo, como é que eu vou analisar isso aqui? Alguns gramáticos vão dizer que exatamente... Epa, eu errei aqui, vou fazer uma chavezinha aqui embaixo, aqui, ó. Vamos lá. Que o nós aqui é o núcleo do sujeito. E este termo aqui, eu e tu, vai funcionar como uma espécie de aposto especificativo. Olha que coisa curiosa, né? Ah, professor, nunca tinha pensado nisso, mas existem teóricos gramaticais que defendem exatamente esse pensamento, tá? Então, quando eu estou trabalhando com pessoas gramaticais diferentes, né, concorda-se com um sujeito oculto e os elementos que aparecem funcionam como apostos especificativos. Olha, interessante. Então, o fundamental, na verdade, ele está oculto. O que aparece são os elementos do aposto. Olha que coisa bacana, né? Então vamos lá, continuando comigo lá. Primeira pessoa mais terceira pessoa. Vamos fazer essa análise aqui. Suponha que a primeira pessoa a que eu esteja me referindo seja do singular, né? Então eu, mais uma vez, mas a terceira pessoa. Terceira pessoa, vamos imaginar que seja singular, ele ou ela. Não tem jeito. A primeira pessoa do plural vai prevalecer, ou seja, eu vou de novo efetuar a concordância com o nós. Segunda pessoa, vamos imaginar que tu mais a terceira pessoa, ele ou ela, tá? Vamos trabalhar aqui com a ideia do singular. O que é que vai acontecer? Eu posso, nesta circunstância, ter duas estruturas ou dois tipos de concordância. Ou eu vou prevalecer a segunda pessoa, portanto, eu vou prevalecer o vós. Então, quando eu digo tu e ela, eu vou ter que dizer fostes ao jogo, ok? Mas interessante, qual o detalhe? É que a língua evolui. A língua não é estática, ela evolui. Qual o detalhe? É que hoje, praticamente, nós não utilizamos esse vós no dia a dia. Você vê alguém usando o vós no dia a dia? Não, mas nós usamos muito quem? A ideia do você ou do vocês. Detalhe, como o tu, prestem atenção, como o tu, ele é um pronome pessoal de segunda pessoa, que se refere à pessoa que se encontra, em tese, à minha frente, adiante, né? E este tu também ele é frequentemente substituído por você, praticamente nós não usamos, quase não usamos esse tu. O que é que a língua permitiu? A língua permite também agora que eu diga, observem, tu mais ele ou ela, e eu passe a tratar isso aqui, tu e ela, não por vós, mas como vocês. Detalhe, como vocês, ele é um pronome de tratamento, ele exige tratamento na terceira pessoa do plural, terceira PP, tá? Vou escrever aqui que eu acho até melhor, terceira pessoa do plural.
ok? Lembrando bem que, preste atenção, para depois ninguém dizer, ei, professor, não sabia disso. Preste atenção, os pronomes de tratamento, os autores, os gramáticos, principalmente os mais antigos, consideram os pronomes de tratamento como sendo pronomes de segunda pessoa, preste atenção, mas que exigem tratamento verbal na terceira. Tá? Porque quando eu digo assim, você, veja que interessante, o você, na verdade, também és tu. Tá? Então, os pronomes de tratamento eles são considerados como pronomes de segunda, mas exigem um tratamento na terceira, tratamento verbal na terceira pessoa, ok? Então, vejam, em cima disso aqui, do que a gente orientou, tá? Nós vamos ter o seguinte, observe, o ministro dos esportes, quem é? É ele. E eu, né? Ele, eu tenho aqui... Poxa, não era para colocar ele aqui, não. Era para colocar ele mesmo, tá bom. Ele, mas eu queria colocar, na verdade, aqui é o seguinte. Quem é ele? Ele é a terceira pessoa. Né? No caso, o ministro, terceira pessoa do singular. Mas eu, quem sou eu? Primeira pessoa do singular. Ora, o que é que dá primeira com terceira? Nós acabamos de ver aqui atrás, ó. Primeira com terceira dá nós. Portanto, ó, o ministro dos esportes e eu, na próxima semana, veja, inauguraremos. Veja que eu estou com a ideia aqui da concordância do verbo, né? Não diretamente com o ministro dos esportes e eu, mas com a ideia aqui do nós, ok? Alguns autores, inclusive, vão dizer que isso aqui é concordância semiótica. Chegam a colocar este tipo de concordância no rol de concordância siléptica. Eu tenho minhas ressalvas, mas também eles não deixam de ter razão. Vossa tia, presta atenção, quem é vossa tia? Vossa tia é ela. Ó, cuidado, terceira pessoa do singular. Mas tu, quem és tu? Segunda pessoa do singular. Presta atenção, o que é que dá terceira com a segunda ou segunda com a terceira? O que é que dá? Nós vimos aqui atrás. Ó, eu posso tanto tratar por vós como por vocês. Então eu posso dizer que vossa tia e tu, quando toda a comitiva chegar, veja, devíeis ou, deviam, presta atenção, providenciar imediatamente o local para descanso. Que legal, hein? Ou eu trato aqui, ou eu concordo com o vós, ficou troncho aqui, ou eu vou concordar com o vós, né? Tá? Ou eu vou concordar com o vocês, né? Com a ideia do vocês. Tu, segunda pessoa do singular, e todos os outros professores o quê? Eles, aqui, ó, tu, mais eles o quê? Terceira pessoa do plural, ó, presentes à cerimônia, após o lanche, comporeis. Tô concordando com a ideia aqui do vós, mas eu também poderia dizer porão, uma mesa redonda. Ok? As duas concordâncias estão corretas, não se esqueçam disso, ok? Agora vejam que coisa interessante, vamos entrar numa regra muito curiosa, uma primeira regra importantíssima sobre sujeito composto agora. Veja, até agora, nos exemplos em que nós demos, nós estamos trabalhando com a chamada ordem direta da oração. Não é isso? O sujeito anteposto, o verbo, ou seja, sujeito, verbo e complementos e adjuntos, ordem direta. Nós agora vamos observar o seguinte, e quando este sujeito composto, ele vier à frente do verbo, que nós chamamos de sujeito composto, posposto ao verbo, o que é que eu posso fazer, professor? Vamos dar uma olhadinha então comigo. Vamos lá. Quando o sujeito ele é composto e ele vier posposto, é lícito que se concorde com o núcleo mais próximo desse sujeito ou, como nos orienta a regra geral, com ambos os núcleos. Claro, presta atenção. Concorde com o núcleo mais próximo deste sujeito, não é? Vejam só, é preciso aqui fazer uma ressalva mais próximo desse sujeito, não é? Como, professor, qual é a ressalva? A ressalva é esta aqui, ó. Desde que esteja no singular. Claro, porque se não estiver no singular, veja, se o primeiro núcleo do sujeito composto que se encontra à frente, posposto ao verbo, ele estiver no plural, acabou.
eu não tenho mais o que fazer. Eu vou ter que flexionar o verbo da concordância no plural e tchau. Entendeu? A graça só surge quando o primeiro núcleo se encontra no singular, porque aí eu abro a dupla possibilidade de concordância, ou com este núcleo mais próximo no singular, ou com ambos os núcleos no plural. Vamos dar uma olhadinha agora em alguns exemplos comigo. Vem cá. Não fossem, observem, o rádio de pilha e as revistas, o que seria da Elisa. Veja que interessante. Ó, eu tenho um sujeito composto, né, formado por dois núcleos. Veja aqui, e a opção da concordância aqui foi usar uma regra geral. Ou seja, concordou-se o verbo, observem, no plural com os dois núcleos, né? Se não fossem o rádio e as revistas. Mas, prof, também seria possível aqui escrever assim, se não fosse concordando com o rádio? Claro, sem problema algum. Dupla possibilidade de concordância. Letra B. Antes de viajar, chegou o bispo e uns sacristãos à casa enlutada. Opa! Quem é o sujeito aqui, prof? Núcleo bispo, núcleo sacristãos. Veja que o primeiro núcleo se encontra no singular. Primeiro núcleo no singular. Prof, eu também poderia dizer aqui, chegaram, não é? Exatamente, para concordar com os dois núcleos aqui. Era um moço jovem, ao qual não faltavam, olha que coisa bonita, não faltavam. O que é que não faltava? Faltava a ele? Talento e inteligência. Veja, o verbo já está flexionado no plural, efetuando concordância com os dois núcleos do sujeito. Mas não teria problema nenhum, né, em que eu pusesse este verbo no singular para concordar apenas com talento. Linda, linda concordância, né? Perfeita concordância. Vamos continuar com mais alguns exemplos. Fui eu e o Dr. Jorge imediatamente à casa do prefeito. Prestem atenção que agora eu tenho o sujeito composto, ó, formado por pessoas gramaticais diferentes e o verbo está anteposto. Veja que aqui, olha, a minha opção foi o quê, prof? Concordar com o primeiro núcleo, eu. Mas eu poderia concordar com os dois? Claro, mas se eu o fizer, não se esqueçam, eu vou para a lei de prevalência. Eu, primeira pessoa, Dr. Jorge, terceira pessoa, primeira tem na primeira no meio, primeira com terceira, nós. Portanto, eu posso dizer também o que aqui? Eu posso dizer que fomos eu e o Dr. Jorge imediatamente à casa do prefeito. Letra E. Chegaste ao velório a que horas, tu e tua tia? Olha, tu, segunda pessoa, né, do singular, mas tua tia, ela, terceira pessoa do singular. Veja que coisa interessante. Aqui, ó, professor, eu estou concordando aqui com quem? Com quem? Com quem? Com tu. Tu chegaste, né? Concordando com o mais próximo. Preste muita atenção. Prof, eu posso aqui concordar com a junção dos dois? Com a prevalência? Posso. Agora não se esqueçam que aqui, ó, quem é tu e tua tia? Eu posso tanto trabalhar com o vós, como eu posso trabalhar com o vocês. Então eu posso dizer aqui, olha que coisa interessante. Eu posso chegar aqui e dizer assim, ó, chegastes ao velório a que horas, tu e tua tia? Ou, olha que coisa interessante, eu posso chegar aqui e dizer assim, ó, chegaram ao velório a que horas, tu e tua tia? Que coisa bonita. 3 possibilidades de concordância do verbo. 3 possibilidades, porque aí eu junto. Olha como isso aqui é importante, que é bacana da nossa língua portuguesa e de você estudar a nossa gramática com profundidade. É você perceber a junção das regras. Não adianta estudar uma regra separadamente, você tem que estar de olho em todas. Né? Percebendo o que, prof? Eu percebi ali que é um caso de sujeito composto, primeiro o caso, né? Em que eu posso trabalhar uma regra geral, indo para o plural, show, mas eu percebo, por outro lado, que o sujeito é formado por pessoas gramaticais diferentes, segunda com terceira, percebo que segunda com terceira posso trabalhar com vós, mas posso também trabalhar com vocês e parto para fazer as concordâncias. Então, eu posso concordar somente com tu, porque o sujeito está posposto, eu posso concordar com vós, tu mais ela, eu posso concordar com vocês,
tu, mas ela com o sentido aí, né, do vocês, jogando o verbo na terceira pessoa do plural. Top de linha, né? Lindo, 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 lindo. Vamos lá, voltando aqui comigo para a gente terminar essa nossa aula, né? Vejam que coisa interessante este exemplo da letra F. Hastearam-se o pavilhão brasileiro e o argentino durante a cerimônia. Vejam que nós estamos aqui, ó, olha que coisa interessante. Lembra da ideia de junção de regras? Ó, eu tenho um verbo que é transitivo direto, associado a um si. Prof, quem é esse si? Partícula passivadora. Logo eu tenho um sujeito que? Passivo. Quem é o sujeito passivo? O pavilhão brasileiro. Agora vejam que curioso. Eu tenho aqui, ó, mais o... Ó, olha que coisa interessante, né? Mais o argentino. E, professor, como é essa história aqui? Mais o quê? O pavilhão. O pavilhão. Putz, professor, que negócio interessante. Isso, mas o vocábulo pavilhão está oculto, ó, mas o pavilhão argentino, é bandeira, né? Mas a bandeira argentina. Vejam que eu flexionei o verbo onde? No plural, concordando com os dois núcleos, né? O segundo oculto aqui. Que coisa linda. Prof, seria possível eu também escrever aqui hasteou-se? Sim, concordando apenas com o primeiro núcleo que se encontra no singular. Que lindo. E na letra G, vieram duas mulheres e umas crianças para a festa, apenas aqui, ó. Olha o que foi que veio. Mulher, criança, ou seja, os dois núcleos do sujeito estão aqui. E aqui o que eu tenho, professor? O verbo concordando aqui, ó, com os dois núcleos. Prof, posso colocar aqui veio? O que é que vocês acham? Posso colocar neste último exemplo aqui veio? A resposta é não. Por que eu não posso colocar? Porque o primeiro núcleo, você percebeu, ó, o primeiro núcleo do sujeito que você está vendo aqui, ó, aqui, ó, o primeiro núcleo do sujeito, ele se encontra já no plural. E se o primeiro núcleo do sujeito já se encontra no plural, acabou a possibilidade de você efetuar uma concordância com o núcleo mais próximo no singular. Entendeu? Então veja, na hora que você for analisar sujeito composto para concordância, abertura de sujeito composto, começando toque de bola para estudar a concordância que se efetua com o sujeito composto, você precisa levar em consideração todas essas orientações. Regra geral, verbo vai ao plural. Depois eu preciso considerar a possibilidade de pessoas gramaticais diferentes, analisar direitinho. Depois eu tenho que considerar a possibilidade de este sujeito composto vir à frente, posposto ao verbo. Se ele vem posposto ao verbo, observar quem é o primeiro núcleo. Primeiro núcleo no singular, posso concordar com o primeiro núcleo do singular ou vou para a regra geral concordando com os dois. Alguns autores de gramática colocam que quando os núcleos do sujeito eles são formados por substantivos antônimos, contrários, vida, morte, branco, preto, são coisas opostas, coisas contrárias, bonito, feio, né? Afeição, alegria, tristeza, núcleos que são formados por antônimos. Mesmo que esse sujeito ele venha posposto, recomenda-se a concordância no plural. Usa-se, o professor Carlos Góes usa o verbo recomendar. É recomendável que se ponha o verbo no plural em virtude do antagonismo desses sujeitos. Não existe nenhum outro gramático dizendo que é obrigatório. Não conheço. É obrigatório que você deixe o verbo no plural. Então, assim, se você se deparar com esse tipo de regra aqui do sujeito composto, fique tranquilo. É possível, sim, sempre concordar com o núcleo mais próximo e você não vai estar errado. Beleza? Vamos encerrar essa aula por hoje. Vamos continuar. Assista aos demais vídeos em que eu falo sobre situações especiais de concordância com o sujeito composto. Todos vocês um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.